Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Hoje nós olharemos para o sétimo mandamento. Êxodo 20, versículo 14. Para as crianças que estão anotando informações a respeito do sermão, do que o pastor e os seminaristas falam, o tema do sermão, ou o título do sermão desta manhã é Cultive a Fidelidade. Cultive a Fidelidade. Êxodo 20, 14, a Escritura nos diz: não adulterarás. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e nós pedimos ao Senhor que nos ilumine nesta manhã com teu Espírito. Poucas palavras, mas com muitas aplicações, com muitas implicações. A tua palavra é assim, Pai. Ela é profunda, ela é capaz de discernir pensamentos, disposição de coração. E nós pedimos ao Senhor que nos confronte nesta manhã com a tua palavra e que nós sejamos submissos a ela. Nós oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto os mandamentos e nós estamos agora na segunda tábua da lei, não porque os mandamentos necessariamente estavam divididos em duas tábuas, mas porque os 4 primeiros mandamentos, eles são... eles falam do homem a respeito do seu relacionamento com Deus, enquanto do 5º em diante, os últimos 6, eles falam das nossas relações com o próximo. Nós estamos agora no 7º mandamento e não é à toa que ele vem depois do 6º. Mas antes de entrarmos propriamente na exposição deste mandamento, nós, na última sexta-feira, no dia 31, comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. E se esta data não mexe com você, deveria. Você deveria se alegrar muito, comemorar, pensar, ler livros e textos a respeito desta data, porque nós comemoramos os 508 anos da Reforma olhando para a preservação, para a providência de Deus em relação ao seu povo e à sua igreja. É muito belo olhar para a nossa história e ver como, ao longo de grandes períodos, Deus levanta homens para que a sua igreja permaneça fiel. Mas nós não somos uma igreja de 508 anos, nem tampouco uma igreja de 166 anos. A IPB comemora neste ano 166 anos. Se nós falarmos da era cristã, nós poderíamos dizer que somos igreja do Senhor há pelo menos 2000 anos. Mas se nós pensarmos de um modo um pouco mais amplo em igreja como povo de Deus, nós podemos dizer que desde o Éden nós somos o povo de Deus. Desde o Éden Deus trabalha em favor do seu povo, para remir o seu povo. E é muito belo olhar para toda a história do povo de Deus e de como o povo de Deus preserva o seu povo. E, especialmente, observando o 7º mandamento, meus irmãos, a história da igreja é repleta de homens que escreveram e falaram a respeito deste mandamento. Especialmente os pais da igreja, cito alguns aqui: Orígenes, São Tomás de Aquino, Agostinho, entre outros pais da igreja. Eles escreveram textos e deram suas opiniões a respeito do 7º mandamento e de como nós, como povo de Deus, deveríamos observá-los. Dentre outros, Gregório de Nissa, João Crisóstomo, Ambrósio e Tertuliano também. Contudo, a opinião deles causaria grande espanto entre nós. Eles diziam que, quando nós olhamos para o 7º mandamento, não adulterarás, nós, como povo de Deus, deveríamos nutrir algum tipo de vergonha no que diz respeito à relação conjugal. Outros não eram tão duros, mas diziam que, por mais que a relação conjugal fosse algo bom, os desejos que nos levavam a ter relações maritais eram completamente pecaminosos. De modo que a igreja medieval desenvolveu uma espécie de
calendário de dias proibidos, onde mais de 180 dias no ano o marido e a esposa não poderiam ter relações, porque isso os macularia, isso os deixaria impuros. Um exemplo é que o dia imediatamente anterior ao dia do Senhor, ao dia em que o povo de Deus prestava culto ao Senhor, marido e mulher não poderiam ter relações, porque isso os tornaria impuros e o seu culto não seria aceitável diante de Deus. Quando nós olhamos para essas ideias, para essas aplicações, implicações a respeito do sétimo mandamento, nós ficamos surpresos. E, olhando para o aspecto positivo do sétimo mandamento, nós vamos nos perguntar ainda hoje, como é possível que esses homens de Deus, sábios, usados por Deus na preservação da sua igreja, tenham incorrido nesses erros? Como é possível? Mas, queridos, tal como esses homens, eles foram frutos dos seus dias, das filosofias, dos seus contextos, e eles chegaram nessas conclusões, nós também somos filhos dos nossos dias. E se esses mesmos homens vivessem nos nossos dias, eles ficariam muito mais surpresos. Muito mais. Porque a nossa cultura idolatra o prazer e muitas vezes ela nos influencia muito mais do que nós a ela. Os extremos aqui são distorções do mandamento de Deus, porque neste mandamento, como diz o título da mensagem, o Senhor está nos chamando a cultivar a fidelidade. E nós iniciaremos a exposição deste mandamento olhando primeiro para o seu contexto, seu significado, depois veremos exemplos de quebras a respeito deste mandamento, e então faremos um movimento para Cristo e para a nova aliança. E depois veremos algumas maneiras práticas de incorporar esse mandamento à nossa vida. Vamos então ao significado deste mandamento. Veja, o sétimo mandamento é uma frase curtinha, não adulterarás. Mas esta única sentença, não adulterarás, ela abrange toda a dimensão da sexualidade do homem. Toda a dimensão da sexualidade do homem. E veja, esse mandamento aparece logo após a proibição do homicídio. Isso não é casual. Veja, assim como o sexto mandamento protege a vida, o sétimo mandamento protege a aliança. Quando nós lemos aqui, durante a liturgia, o texto de confissão, nós vimos Davi pecando, quebrando o sétimo mandamento. E se você continuar a leitura de 2 Samuel 11, você vai ver que depois de quebrar o sétimo, Davi quebrou também o sexto. Davi quebrou também o sexto mandamento. Quando no Decálogo o próprio Deus diz com a sua voz, não adulterarás, ele não está apenas proibindo um ato físico de infidelidade, ele está protegendo algo que é maior, algo que ele mesmo instituiu, algo que ele mesmo estabeleceu, a aliança entre homem e mulher, o casamento, a família. E essa instituição, que é o casamento, que é a aliança entre homem e mulher, em última análise, ela é uma figura da fidelidade do Criador para com o seu povo. Em Levítico 20, versículo 10, nós vemos que o adultério era punido com pena de morte. Não apenas para o adúltero, mas para aquele que cometia o ato junto com ele. Esse pecado, ele viola a aliança que Deus tem como uma aliança preciosa, que é a aliança dele mesmo com o seu povo. Em Malaquias 2,14, o profeta expressa isso, dizendo que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. E a gravidade desse pecado está no fato de ser uma traição a uma aliança, uma ruptura daquilo que o próprio Deus instituiu para o seu povo. Quando nós dizemos não adulterarás, nós estamos chamando o povo de Deus a refletir o caráter de Deus, um caráter fiel à aliança. E no sentido mais imediato, o mandamento está se referindo à fidelidade dentro do casamento,
cometer adultério aqui, de acordo com a própria Escritura em Ezequiel 16:32, é quando a mulher adúltera, ela, em lugar do marido, recebe estranhos no seu leito. Portanto, cometer adultério é quebrar a aliança matrimonial. Se nós somos casados, nós temos deveres que devem ser cumpridos apenas dentro do mandamento. Portanto, qualquer entrega do corpo fora do matrimônio é uma quebra do 7º mandamento. Se nós olharmos para Gênesis, capítulo 2, versículo 24, nós veremos a instituição do casamento. Quando o próprio Deus nos diz que quando homem e mulher se unem, se tornam uma só carne. Vejam, queridos, foi Deus quem nos criou como nós somos, inclusive com a nossa sexualidade. Isso não deve ser visto por nós como algo vergonhoso. A expressão do Senhor de nos criar assim tem objetivos e nós devemos olhar para eles e tentar cumpri-los. Quando você olha para Gênesis 1:31, homem e mulher já criados, com a sua relação já estabelecida, Deus olha para tudo e diz que tudo é muito bom. Tudo é muito bom. Esse mandamento, não adulterarás, ele é dado para preservar tudo muito bom. O alcance desse mandamento é amplo, porque ele não se limita ao ato físico de adulterar. Você não quebra a aliança apenas com o ato físico, porque o pecado, ele se expressa em tudo aquilo que distorce a fidelidade de Deus. A Escritura nos mostra, e nós temos visto nos outros mandamentos, que a quebra desses mandamentos não é apenas uma expressão no corpo fora dele, mas, sobretudo, algo que vem do nosso coração. Quando nós olhamos para o aspecto positivo desse mandamento, nós vemos que ele faz várias exigências a nós. Ele exige de nós fidelidade, pureza, amor, santidade. Ou seja, ele está nos chamando a cultivar a fidelidade. A resposta da pergunta 138 do Catecismo Maior diz que são exigidos de nós a pureza no corpo, no entendimento, nos afetos, nas palavras, no comportamento, a vigilância sobre os olhos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal, o trabalho diligente com as nossas vocações e também o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Veja, em última análise, o 7º mandamento abrange todas as expressões da nossa vida e nós devemos manter o nosso leito sem mácula. O 7º mandamento percorre toda a história da redenção. Veja, quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para o jardim, nós vemos que o casamento é o ícone da comunhão da criatura com o seu Criador. Quando nós olhamos para a aliança mosaica, nós vemos que o 7º mandamento reflete a fidelidade de Deus para com o seu povo. Quando nós olhamos para o período dos profetas, nós vemos que o adultério é denunciado continuamente no meio do povo. Mas o Senhor permanece fiel. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Cristo é o esposo fiel que cumpre perfeitamente a lei, purificando a sua noiva. Assim, este mandamento não adulterarás. Ele está do início ao fim do escopo bíblico. E vejam, meus irmãos, o 7º mandamento ele confronta o nosso coração e as distorções que nós fazemos daquilo que Deus nos deu para o nosso bem. Se nos é esperados pureza no corpo, na mente, o que nós vemos nas nossas ações é o contrário disso. Veja, o 7º mandamento, ele proíbe toda forma de relação conjugal fora do contexto da aliança.
ele proíbe a fornicação, que é o ter relações fora do casamento. Ele proíbe a homossexualidade, que é uma distorção do aspecto complementar que nós vemos na criação. Ele proíbe a bestialidade, que desumaniza o homem. Ele proíbe a autogratificação, que torna nós mesmos o nosso próprio ídolo. Mas vejam, queridos, o pecado ele não se apresenta apenas nessas expressões. O livro de Provérbios, os capítulos 5, 6 e 7, nós vemos várias instruções contra a armadilha da mulher adúltera. E o que é descrito lá é um processo gradual, onde o jovem ele se deixa ser provocado por roupas, ele se deixa olhar para aquela mulher, onde ele tem pensamentos, onde ele tem conversas, onde ele recebe convites, até que, no fim, o ato é consumado. Mas o adultério, em Provérbios 5, 6 e 7, ele é mostrado para nós como um processo, ele é gradual. E essa progressão é um retrato da sutileza do pecado. Cada olhar tem que ser revisto quando nós olhamos para o sétimo mandamento. Cada conversa nossa deve ser revista quando nós olhamos para o sétimo mandamento. Os entretenimentos que nós temos hoje, as telas diante de nós, que alimentam fantasias, tudo isso é uma prévia da infidelidade, é uma antecipação da quebra da aliança. Se nós olhamos para Provérbios 5 a 7, nós vemos que ninguém cai de repente, ninguém simplesmente cai. Nós vamos nos entregando aos poucos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, e aqui nós passamos a olhar para as quebras deste mandamento, nós vemos que Cristo, em Mateus 5, 26 e 27, diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no coração. Cristo vai à raiz do problema. Ele mostra que a verdadeira pureza não está apenas na ausência de atos, como alguém que se levanta e diz: veja, eu nunca pequei contra minha esposa, eu nunca me uni com outra mulher. O mandamento não mira apenas o comportamento, ele vai também na imaginação, nos nossos desejos, nas nossas intenções, no olhar impuro, nas mensagens que recebemos, nos textos que nós lemos, no consumo de imagens. Tudo isso é denunciado pelo nosso Salvador como quebra do sétimo mandamento. Jesus está nos mostrando que o nosso corpo ele é inseparável da nossa alma. Nosso corpo é inseparável da nossa alma. Nós, quando pecamos, nós estamos apenas expressando aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós anteriormente desejamos, aquilo que nós nutrimos em nós mesmos. O apóstolo Paulo também retoma o sétimo mandamento em 1 Coríntios 6, dos versículos 12 a 20, onde ele afirma que o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e que os nossos corpos são membros de Cristo. Veja, Paulo é claro neste texto e ele dá várias instruções. Aqui você precisa guardar aqui é que se você é salvo por Cristo, o seu corpo não pertence mais a você, o seu corpo pertence a Ele. Mais do que isso, você é também unido ao corpo de Cristo. E quando nós quebramos o sétimo mandamento, o que nós estamos fazendo, em última análise, é profanando o templo do Espírito e o corpo de Cristo. Nós não podemos afirmar meu corpo, minhas regras. Nosso corpo não pertence a nós, pertence a Cristo. E neste mesmo texto, Paulo diz: fugir da imoralidade. Ou seja, não é como se você pudesse flertar nesta área. Paulo é claro, ele manda fugir.
Paul Tripp tem uma bela ilustração em um dos seus livros, quando ele fala a respeito de educação de filhos. Ele conta uma história de quando o seu filho, por volta de 1 ano de idade, ele o instrui a não colocar o dedo na tomada e a não pegar qualquer objeto e tentar enfiar dentro da tomada, porque certamente aconteceria algo ruim. E Tripp diz, eu não sei se ele estava me entendendo, ele era tão pequeno, ele afirmou que sim, mas saiu cambaleando, parecia que ele não estava entendendo. E Tripp conta então que alguns dias depois, ele estava sentado, não sei se em sua sala, no seu escritório, seu filho estava perto, e ele conta que o seu filho no mesmo ambiente olhava para ele e olhava para a tomada, olhava para ele e olhava para a tomada. E quando ele percebia que o pai não estava de olho nele, ele se aproximava da tomada. Ele aproximava da tomada. Quando ele olhou para o pai pela última vez e viu que o pai estava se levantando para pegá-lo, ele correu e colocou o dedo na tomada. E nesta área, irmãos, nós não podemos ser aqui ingênuos e achar que Deus nos proibiu de colocar o dedo na tomada, mas que a gente pode ficar tateando em torno dela. Não, fuja, mantenha a distância, não fique nem perto. Essa deve ser a nossa postura em relação ao 7º mandamento. No Novo Testamento, nós temos várias listas de pecados. Em 1 Coríntios 6, em Gálatas 5, em Efésios 5. E em todas essas listas, nós vemos diferentes palavras sendo usadas a fim de mostrar a abrangência desse mandamento. Quando elas falam de imoralidades, de práticas homossexuais e usam outros termos. Mas todas essas expressões, elas estão descrevendo a idolatria que é praticada no corpo e que quebra a aliança do nosso Deus. Paulo adverte em Gálatas 5 que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo diz, entre vós não se nomeie a imoralidade, nem conversas torpes, nem gracejos indecentes. Veja, Cristo, ele parte do coração, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós intentamos. E quando nós olhamos para Paulo, nós vemos Paulo falando de coisas como o que vocês conversam entre si, as roupas que vocês vestem, as exposições desnecessárias do corpo, tudo isso são instrumentos de tropeço. E este mandamento nos chama à modéstia, a boa observação deste mandamento. É um chamado à modéstia. E nós vivemos numa cultura que faz da sensualidade uma mercadoria. Os olhos são treinados a cobiçar. As telas são os altares dos ídolos modernos. Por isso, em Mateus 5, no mesmo texto, em que Cristo diz que aquele que apenas desejou já pecou no coração, ele diz que se teu olho te faz tropeçar, você deve o arrancar. É uma metáfora radical que aponta para a pureza que é esperada daqueles que servem a Cristo. O 7º mandamento, ele é violado fora do casamento e também dentro do casamento. E nós violamos, os casados, violamos o 7º mandamento quando nós negligenciamos o nosso casamento de modo egoísta ou como um instrumento de poder. Em 1 Coríntios 7, Paulo ensina que o marido não tem o seu corpo e a esposa também não o tem. O corpo do marido pertence à esposa e o da esposa ao marido. E um não deve se privar do outro, exceto por breve tempo, com objetivos espirituais. Portanto, quando nós não nutrimos o nosso casamento, nós estamos também quebrando o 7º mandamento por omissão. Nós estamos quebrando a aliança do Senhor. Em resumo, queridos, nós, quando olhamos para as possibilidades de queda deste mandamento, nós vemos que elas são múltiplas. A impureza física,
a impureza a emocional ou imaginativa, pensamentos, e também a espiritual. Porque ao quebrar esse mandamento, nós estamos quebrando a aliança que temos com o nosso cônjuge. E nós estamos também quebrando a aliança do próprio Deus conosco. A quebra deste mandamento é uma expressão da idolatria do eu. E a Escritura é clara. Violar o 7º mandamento é trocar Deus por nós mesmos. Mas nós podemos olhar para a Escritura e ver que, por mais que o adultério seja uma transgressão grave, ele não é uma transgressão que não seja alvo do perdão em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nós lemos um texto de Oséias aqui, nós vemos que Deus se apresenta como o marido fiel. E existiu uma grande expectativa pelo dia que esse marido fiel, esse noivo, viria e faria uma nova aliança com a sua esposa. E Cristo é o cumprimento desta promessa. Veja, Jesus guardou o 7º mandamento quando ele amou perfeitamente a sua noiva. Assim como Adão adormeceu no jardim para que do seu lado fosse tirada a sua esposa, também Cristo foi ferido e derramou o seu sangue para que dele também fosse formada a sua noiva. E Cristo é o novo Adão, que assume essa esposa em plena fidelidade. Ele assume a responsabilidade de restaurar a sua noiva, de restaurar a imagem perdida da pureza. Ele é o esposo que toma a iniciativa, que assume o dano, que redime, que restaura a intimidade com a sua esposa. No Calvário, Cristo carrega a culpa da esposa adúltera. Ele se torna pecado por nós. Ele nos ama e não apenas nos perdoa, mas também nos imputa sua justiça. Cristo nos faz habitação do seu Espírito para nos habilitar a cumprir este mandamento. E nós podemos olhar para Cristo através do 7º mandamento, vendo como cada casamento cristão sendo um eco, uma expressão, um espelho dessa união de Deus com o seu povo. É isso que nós lemos lá em Efésios 5. Em Efésios 5, Paulo está ilustrando a relação de Deus com o seu povo com o casamento. E ele está chamando as mulheres a serem submissas aos seus maridos, a se submeterem à liderança dos seus maridos. E também os maridos a amarem a sua esposa tal como Cristo amou a sua igreja. Paulo está, portanto, apontando para esta imagem que é o casamento. A imagem, a expressão do próprio Evangelho. E se nós não preservarmos, não cultivarmos a fidelidade dentro dessa expressão do Evangelho que é o casamento, nós estaremos colocando em risco o próprio Evangelho, a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho. Portanto, olhe para este mandamento com a devida importância. E nós devemos pensar também em algumas maneiras de aplicar este mandamento à nossa vida. Não é fácil olhar para o 7º mandamento, tendo em vista a sua abrangência, o que ele nos exige, o que ele proíbe, o seu aspecto positivo, o seu aspecto negativo. Mas o 7º mandamento, ele não é apenas um não faça isso, ele é um faça muitas coisas. E nós temos que fazer muitas coisas quando nós olhamos para o 7º mandamento. Veja, eu começo aqui com uma orientação aos casados. O casamento, meus irmãos, precisa ser cultivado por nós. E nós vivemos em dias que as ameaças estão muito perto. Muito perto. Elas estão dentro da nossa casa, a um clique de distância. E se nós podemos
afirmar que nunca adulteramos, contraindo relações fora do nosso casamento, literalmente. O contrário não podemos dizer com tanta certeza, porque muitas distrações são colocadas diante de nós e por vezes nós caímos. E veja, o chamado do 7º mandamento é um chamado a cultivar a fidelidade dentro do casamento. Ou seja, quando você estiver em casa, não passe horas no celular, em silêncio do lado da sua esposa ou do seu marido. Gastem tempo cultivando o amor entre um pelo outro. Gaste tempo fazendo isso, ouvindo a sua esposa e o seu marido, preocupando-se com aquilo que é importante para ele ou para ela, fazendo perguntas abertas que não são respondidas apenas com sim ou não. Conhecendo um ao outro, desfrutando um do outro. Nós devemos abandonar essas distrações e nos alegrar uns com o outro, um com o outro. Em Provérbios 5, mesmo texto já citado aqui, onde o sábio dá muitas instruções ao jovem de como fugir das armadilhas da mulher adúltera, o que ele diz nos versículos 18 e 19 é: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. E nós devemos cultivar essa alegria. Apenas com a presença, com conversa? Não. Mas também com o prazer que Deus destinou a ser cultivado e aproveitado dentro do casamento. E nós devemos desfrutar desse prazer dentro do casamento sem vergonha. Nós devemos desfrutar deste benefício. Deus nos fez assim e nos fez para que desfrutássemos deste benefício dentro do casamento. E veja, se a fidelidade conjugal deve ser cultivada por nós, a impureza também deve ser evitada a todo custo. Como nós vimos em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo nos manda fugir da impureza. Não manda resistir, manda fugir. Nós temos que ser covardes mesmo aqui, porque o nosso coração, ele é inclinado a pensar até onde eu posso ir, tanto o quanto eu posso ler a respeito disso, o quanto eu posso fazer. Uma boa ilustração aqui é pensarmos num jovem casal de namorados, que por vezes podem perguntar a seus pais ou aos seus pastores até onde nós podemos ir sem pecar. Se você ouvir uma pergunta dessa, não seja tolo em pensar que este casal é piedoso e não quer pecar contra o Senhor. A pergunta está errada. E nós não respondemos perguntas erradas. Esta pergunta deve ser reformulada. A pergunta não é até onde eu posso ir. A pergunta é como deve ser o meu relacionamento para que ele agrade ao Senhor. Nós não somos aqui instruídos a fazer tanto quanto podemos e resistir na última hora. Nós somos instruídos a fugir, O Espírito, ele não nos induz para perto do erro, ele nos conduz para longe, nós devemos fugir. Isso significa mais do que nos afastar de lugares que nos fazem pecar. Significa vigiar o nosso coração e as nossas intenções. Constantemente, todos os dias. Não é um exercício para os jovens desta igreja, mas para todos. O nosso coração precisa ser vigiado. As nossas telas dos computadores e dos nossos celulares precisam também ser vigiadas. Os nossos pensamentos, as nossas intenções precisam ser vigiados, tal como as nossas conversas entre nós mesmos. Nós não podemos alimentar com os nossos olhos as tentações que surgem dentro do nosso coração.
O consumo de imagens é uma das principais expressões contemporâneas da quebra deste mandamento. E eu tenho percebido nas redes sociais como pessoas, a maioria delas não cristãs, mas algumas até ligadas a meio cristãos, como elas chamam esse vício, esse pecado de vício, como se fosse algo neurológico tal, e que tem uma razão, e por conta da dopamina, e aí você precisa consumir esse tipo de coisa. Veja, Jesus não diz que esse pecado nasce no cérebro. Jesus não diz que esse pecado tem a sua raiz numa necessidade. Não. Jesus apenas chama isso de pecado, e isso deve ser evitado. E a quebra deste mandamento corrompe a aliança que Deus fez conosco. Os adúlteros, eles quebram este mandamento no coração. E nós devemos estar atentos. Este mandamento, meus irmãos, ele deve ser observado por nós. Nós devemos fazer uma revista na nossa vida. Começando pelo nosso coração, depois pelos nossos pensamentos, revisitando as ações da nossa semana, de modo que nós lidaremos com ele, primeiro, com a convicção de que temos pecado e temos falhado no que diz respeito ao sétimo mandamento. Depois, nós precisaremos confessá-lo, e depois, nós precisamos ser continuamente renovados pela palavra de Deus. E o corpo de Cristo é um meio de graça para nós, para que sejamos apoio mútuo uns aos outros, prestando contas, orando uns pelos outros, compartilhando as nossas fraquezas, a fim de sermos restaurados pelo nosso Senhor. Este mandamento, meus irmãos, ele também se presta a falar da nossa modéstia. Nós já falamos muito do que do que sai da nossa boca, mas este mandamento, nós lemos a resposta e perguntas 71 e 72 do Breve Catecismo, mas eu fiz questão de ler a resposta do Catecismo Maior, a pergunta 138, que fala também da modéstia das nossas vestes, porque o nosso corpo é membro de Cristo. O nosso corpo é membro de Cristo, e o modo como nos vestimos, por vezes também pode ser sensual, e isso vale para homens e para mulheres. O mandamento nos chama a modéstia, uma modéstia que honre ao nosso Deus, honrando e respeitando o nosso próprio corpo. Homens e mulheres precisam recuperar a sensibilidade que a nossa cultura fez com que perdêssemos. O sétimo mandamento nos leva à modéstia. Nós precisamos pensar nisso. Se hoje não se vendem roupas adequadas a nós, então nós devemos dar um jeito. Vamos costurar nossas próprias roupas, mas não existe nenhuma razão e nenhum motivo que nos leve a pecar em qualquer uma dessas áreas. E vejam, queridos, se nós estamos olhando para esse mandamento, e ele é um mandamento sério, duro, difícil de ser observado, porque as nossas expressões de infidelidade para com o nosso Deus também apontam para uma quebra deste mandamento. Quando você não cultua do modo que você deve cultuar, quando você não é fiel ao Senhor, quando você quebra a lei de Deus. Em qualquer um dos outros mandamentos, você está também quebrando o sétimo. Quando você faz um ídolo como seu Deus, faz do seu ídolo um Deus, você está também quebrando o sétimo mandamento. Mas a ética cristã nos mostra que observar o sétimo mandamento não é uma tentativa de conquistar santidade. Como se, ao observarmos o sétimo mandamento, então nós podemos ser feitos santos e aceitos diante de Deus. Não. Nós olhamos para esse mandamento e a lei tem esse papel. Nós olhamos para esse mandamento e vemos como nós somos fracos, como nenhum de nós aqui dentro deste auditório pode
olhar para o sétimo mandamento e dizer: eu estou livre da quebra dele. E as nossas crianças também precisam ser instruídas pelos pais. Pesquisas mostram que crianças ouvem conversas e são expostas a imagens muito cedo. E a orientação para você que é pai é: você prefere deixar o seu filho conhecer esse pecado, mergulhar nesses pecados, para depois tratar o coração dele? Ou seria melhor você buscar instruí-lo antes? Nós precisamos nos atentar, meus irmãos, para toda essa abrangência de aplicação do sétimo mandamento. E compreendermos que nós o observamos e cumprimos, não para sermos aceitos diante de Deus, mas porque nós já fomos aceitos. Quando nós olhamos para Êxodo 20, e nós lemos hoje o versículo 14, nós estamos lendo o sétimo mandamento que diz: não adulterarás. Mas nós nunca podemos olhar para qualquer um dos mandamentos sem olhar para o prólogo, sem olhar para o versículo 2, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E a pergunta que nós fazemos depois de ler cada um dos mandamentos é: Senhor, me ajuda, porque diante da tua lei eu sou culpado. Nenhum de nós, meus irmãos, e eu aqui estou concluindo, está livre da culpa deste mandamento. Todos nós já fomos impuros com os olhos, se não com os olhos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. O nosso coração caído, pecaminoso, se expressa sempre contra a lei perfeita e boa do nosso Deus. Todos nós, de alguma maneira, já quebramos este mandamento. Mas existe uma boa nova, e a boa nova é que o esposo que é fiel não nos repudiou. Ele não nos rejeitou. Cristo cumpriu o sétimo mandamento por nós. Cristo morreu pelas nossas infidelidades. E veja, nós lemos hoje na liturgia que nós somos a noiva de Cristo. Nós somos essa esposa. E veja, se nós conhecemos o nosso histórico, se nós conhecemos os nossos pecados, nós somos uma noiva que se recusa a vestir branco no dia do casamento, porque nós não somos puros. Nós somos completamente impuros. Mas veja, o nosso noivo, que é Cristo, ele morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, e o seu sangue nos lavou. O sangue de Cristo lava a esposa ou a noiva adúltera, aquela noiva impura. E as nossas vergonhas agora são cobridas pelo sangue de Cristo. E se nós não somos dignos de vestir branco no dia do nosso casamento, Cristo é quem faz nos vestir branco. Ele é quem nos veste com vestiduras brancas. No último dia, nas bodas do Cordeiro, a noiva de Cristo, o seu povo, nós, eu e você, entraremos de branco, não porque fomos fiéis ao nosso noivo, mas porque ele nos purifica com o seu sangue. Devemos, portanto, nos arrepender dos nossos pecados, devemos confessá-los e confiar apenas e exclusivamente no noivo que nos santifica. E até lá, nós devemos viver como aquela que foi desposada pelo noivo, buscando a fidelidade, a pureza, cultivando a fidelidade que deve ser cultivada de acordo com o sétimo mandamento. Oremos.